Quando um darwinista disse que nós viemos, por exemplo, dos símios, porque há muita semelhança lá do DNA do macaco com o homem, algumas pessoas ainda sustentam essa chamada teoria. Que resposta você daria para uma pessoa dessa? Assiste meu podcast. Chimpa teu mano. Pastor, eu acabei de... Estava em Portugal, em Porto, aí eu tinha que preparar uma palestra lá e eu fiz um upgrade dessa palestra. Você pode encontrar no meu canal no YouTube. Foi sensacional ver como Portugal está voltando a Cristo. É verdade. Muitas igrejas. É verdade, muitas igrejas. Eu estive lá este ano e já visto isso. E aí no podcast eu falo, olha, são inúmeras evidências científicas mostrando que chimpanzé sempre foi chimpanzé, homem sempre foi homem, e Jane sempre foi Jane, Tarzan sempre foi Tarzan, Cheetah sempre foi Cheetah nessa terra. Assistiu o filme, né? Sim. E por quê? Porque a gente foi comparar o nosso genoma, diz que a gente era só 1% diferente. E descobrimos que aquilo lá foi tudo manipulado. Só de comprimento, o nosso genoma, o genoma dos chimpanzés é 4,7% maior. Como é que a gente pode ser só 1% diferente? Tiraram 43% da informação genética da comparação, que era a parte que era mais diferente. Isso é manipular dados, isso é totalmente anticientífico. Ok. Mas quando foram fazer a comparação certa, nós somos 33% diferentes no genoma. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. Olha, nós somos 80% diferentes em proteínas, nós somos 67% diferentes nos nossos telômeros, nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. A falha e o raciocínio dos seres humanos excedem em ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Chimpanzé nunca falou uma palavra, pelo menos banana ele deveria ter falado, né, pastor? Eu tenho um amigo que falou que aprendeu inglês para ir para os Estados Unidos. Eu falei, aprendeu inglês? Que palavra que você aprendeu? O que você aprendeu? Uma só palavra. Eu falei, que palavra é essa? Ele falou, beer. Cerveja. Porque o resto... Bom, o chimpanzé devia falar pelo menos banana. Nunca falou. Olha, nosso cérebro é 4 vezes maior, nós somos 2 vezes mais altos. Nós transpiramos pela pele desnuda, eles transpiram só pelos pelos. Se colocar um chimpanzé no Rio 40 graus, paraíso tropical, pronto, ele morre de estresse térmico. Então descansa em paz, não há a menor chance. E aí o pessoal conta nas nossas igrejas que Deus pegou lá um hominídeo entre 10 mil. Conhece essa história, né, pastor? E escolheu lá, soprou nele não sei o quê, porque o fôlego da vida não foi. Foi o imago Dei. Todas aquelas peripécias que eles fazem para tentar acomodar a evolução com a Bíblia. Mas não dá. Aliás, você pegou um assunto aí que é importante trazer à tona aqui. Francis Collins, o pai do Projeto Senoma, no seu livro Linguagem de Deus, tentando fazer uma espécie de casamento entre Cristo e Darwin, diz que não, na verdade Deus criou o universo, mas foi pelo processo da evolução. E essa teoria do evolucionismo teísta acabou sendo abraçada por algumas pessoas, inclusive alguns chamados cristãos, teólogos cristãos. Qual a sua visão sobre isso? Às vezes eu chego nas igrejas, né, o pessoal fala assim, o Francis Collins, professor. Enche a boca. Aí eu tremo, né, pastor? O reverendo foi, o que eu vou falar agora, né? Porque eu acho que ele fez um grande desserviço para a igreja. Desculpa aí, Francis, mas você fez. Tentando casar Deus com Darwin. São incasáveis. São temas totalmente opostos. Não há a menor chance de você casar Darwin com Deus. Porque Darwin... Olha, quando que você casa Darwin com Deus, você mata a evolução e mata Deus. Porque a evolução é um processo não guiado. Como é que você pode pôr um guia para guiar um processo não guiado? É totalmente inconsistente e incoerente. Deus é que nem o cara do Bamerindos, né, pastor? Lembra da propaganda? Eu não tinha nascido ainda, não. Fala. Nós temos da mesma geração aí. Eu sei. É aquela propaganda do Bamerindos. Gente que faz bem feito. Deus não é o Deus do devagarinho, pastor. Jesus, quando falou para Lázaro sai para fora, quanto tempo demorou, pastor? É na hora. Por que ele falou Lázaro sai para fora? Porque se ele falasse sai para fora, saía todo mundo. A palavra de Deus tem poder e o poder e a ação é imediata. Deus não
não é o Deus do devagarinho. Deus fez pronto pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Então, esse casamento que o Francis Collins tentou fazer é totalmente espúrio. 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 É um concubinato espúrio. Não há possibilidade alguma. É casar luz com trevas. É fazer solução de água e óleo. O livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, lançado em Londres em 1859, tem vários verbos, chega a quase 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. Sim. A teoria da evolução é apenas uma suposição? Absolutamente certo, pastor. Alguns dizem assim, olha, a teoria da evolução é uma mera teoria. Não, nunca ela não alcançou o status de teoria. Ela é uma mera suposição. Você lê o livro inteirinho do Charles Darwin, como eu li, todo mundo do design inteligente leu, muitos acreditam na evolução piamente, inclusive dentro das nossas igrejas, mas nunca leram o livro A Origem das Espécies. É como você falar mal da Bíblia e nunca ter lido a Bíblia. Quando você vai ler o livro, você percebe que Charles Darwin não tem sequer uma única evidência científica. Ele diz, eu acho, né? Como muito bem falou sobre o tempo dos verbos que ele usa, eu acho que modificações ao longo de milhões de anos sofisticaram a vida. E eu acho que eu tenho um grande problema. O registro fóssil, por exemplo, não mostra as formas transicionais, mas as evidências virão no futuro. Bisbilhotaremos o registro fóssil e encontraremos as formas transicionais. Descobriremos qual foi esse processo de modificação e descobriremos que a Terra tem milhões e milhões de anos. Reverendo, passaram-se mais de 150 anos. O que acontece hoje no registro fóssil? Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos de todos os tempos, disse, cara, isso não se vê nas rochas. A gente só vê os nódulos, os extremos, a gente vê chimpanzé, a gente vê humano, mas nunca foi encontrado sequer uma forma transicional. As modificações que Darwin sugeriu são as mutações. Mutações são defeitos, e defeitos causam defeitos. Os milhões e milhões de anos, hoje a gente já sabe que o universo é jovem. As fotos do James Webb deixaram muito claro. A vida na Terra é jovem, a Eva mitocondrial, o Adão Y. Então, foram-se as mutações, foram-se os milhões de anos. A seleção natural, ela só ceifa o mais debilitado. Ela não preserva o mais apto. Na pandemia... tá todo mundo vivo aqui, né, pastor? Você tá vivo aí? Espero. Esse cara ali... Tem uns caras meio parecendo que tá meio só meio vivo, mas tudo bem. Aquele ali parece meio zumbi, né, pastor? A Paquita ali tá viva também? Tá vivo. Por que nós escapamos da pandemia? Alguém desenvolveu um novo sistema imunológico? Um novo filtro? Para filtrar o ar e não precisa nem mais usar máscara? Absolutamente não. A gente só escapou porque a gente é menos debilitado. Quem foi ceifado na pandemia? Os que tinham mais comorbidades, infelizmente, não é? Muitos dos nossos familiares. Então, a seleção natural na pandemia mostrou o que ela sempre fez e sempre fará. Ela ceifa o mais debilitado. Ela nunca... eu brinco. Se você precisar de asas para sobreviver... O que um bom cristão faria se ele precisa de asas para sobreviver? Ele tem que fazer aquela oração clássica, né, pastor? Senta no cantinho, faz uma meditação, fala, Senhor, receba-me na sua glória. Porque asas nem tomando Red Bull, né, pastor? Não tem jeito. Não tem jeito. Só no sonho. Então, já mostramos no design inteligente que o limite da diversificação está nas famílias. E você tem pequenas modificações, né, dos caninos, os felinos, mas você não tem como evoluir. Então, é um processo... o que Darwin sugeriu foram meras sugestões e nunca, na história da ciência, nenhuma evidência foi confirmada em favor da evolução. Então, nem sequer ao status de teoria, ela deveria ter sido elevada. Então, ela nasceu como uma mera sugestão, sobreviveu como uma mera sugestão, morreu já, porque a gente sabe, nós do design inteligente sabemos, os evolucionistas também sabem que ela morreu sem evidências. E eles estão tentando procurar outro modelo, mas tá difícil, hein, pastor? Tá difícil, hein? Muito.